Olá, para esta aula nós iremos falar dos verbos. Neste caso é uma aula introdutiva na qual nós iremos falar dos verbos. Essa aula tem o objetivo de fazer compreender o que são verbos para que mais tarde possamos aplicá-los na construção das frases. Os verbos, de forma muito simples, são palavras que nós usamos para expressar ações, estado, condição ou eventos. No caso de ações, temos como exemplo correr. Correr é uma ação, neste caso. Então, como verbo, temos correr. Como estado ou condição, temos, por exemplo, estar, ficar e assim por diante. Como eventos, nós temos como exemplo acontecer. Seria happen em inglês. Geralmente, quando nos referimos a palavras que nós consideramos verbos, nos referimos a palavras que, quando traduzidas do inglês para o português, elas terminam em R e descrevem uma certa ação. Por exemplo, fazer, comer, descer. Todas essas palavras representam ações, mas nós não podemos nos limitar a essas palavras, porque existem também outras, não precisam necessariamente terminar em R quando são traduzidas em português, mas na maioria das vezes são palavras que, quando nós traduzimos para o português, representam ações. Por exemplo, fez, desceu, escreveu. Todas essas palavras representam ações. Não importa em que momento aconteceu, se aconteceu no passado, ou se teve lugar se terá lugar no futuro, ou se está a acontecer neste mesmo momento. Então são palavras que expressam ações, estado, condição ou eventos, não importa o momento. Geralmente, quando nos referimos a verbos, nós nos referimos a palavras que antes dela nós podemos colocar a palavra to. Por exemplo, to move, to see, to be e assim por diante. Mas esse não é uma obrigação. Às vezes os verbos vêm sem esse elemento, a palavra to. Agora vamos prosseguir para os tipos de verbos. Quando se refere aos tipos de verbo, nós temos verbos auxiliares, que temos como exemplos have, can, could, will, shall, might, do, was, were e are. Como outros tipos de verbos que nós temos aqui os modal verbs, que podem ser can, could, will, would, may, might, should, must, ought to. E nós também temos phrasal verbs, verbos regulares e verbos irregulares. E também temos verbos principais. Neste caso, para esta aula, nós estamos a apresentar, neste caso, os tipos de verbos. Nas outras aulas, nós iremos abordar esses mesmos verbos. Agora trago aqui alguns exemplos de frases com verbos. Neste caso, os verbos estão marcados a vermelho. Por exemplo, I am good. Eu sou bom. Que é traduzido como eu sou bom ou como eu estou bem. Neste caso, o am é um verbo. Neste caso, está a dar a ideia de um estado, a condição de uma certa pessoa. Neste caso, a pessoa está bem. Outro exemplo que nós temos é you are courageous. Tu és corajoso ou corajosa. Ou você é corajoso ou corajosa. Novamente, o are, neste caso que está marcado a vermelho, é um verbo. Está a representar o fato do sujeito da frase ser corajoso. Outro exemplo que nós temos,
John gave me a book. João deu-me um livro. Neste caso, a vermelho temos gave, que representa uma ação. Neste caso, o gave é um verbo. Outro exemplo que temos: Paris is far from Mozambique. Paris é longe de Moçambique. Neste caso, novamente, temos marcado a vermelho o is, que é um verbo. Outro exemplo que nós temos: Maria is sick. Maria está doente. Neste caso, como verbo, temos o is, que é traduzido como está ou é. Neste caso, está a ser traduzido como está e está a representar o estado, neste caso, da Maria. O is significa está. Neste caso, está a dar a ideia de estado de uma certa pessoa, que neste caso é Maria. É tudo por hoje. Espero que a aula tenha sido produtiva. Esta é uma aula, como dito anteriormente, com o objetivo de clarificar a percepção deste tema. Mais tarde nós iremos abordar o mesmo tema de formas diferentes.